Você começou a dizer alguns nãos. Parou de resolver tudo para todo mundo. Talvez até tenha começado a fazer algumas escolhas pensando em você. Só que agora apareceu outra culpa. Será que eu estou ficando egoísta? Se cuidar de você ainda parece significar abandonar alguém, talvez o problema não esteja nas suas escolhas. Talvez esteja naquilo que você aprendeu a chamar de amor. Laura estava começando a perceber algumas coisas. Não fazia muito tempo que tinha começado a perguntar: isso que tem aqui para resolver é realmente meu? Parece uma pergunta simples, mas mudou algumas coisas na rotina dela. Ela parou de correr para resolver todo o problema que a mãe trazia. Começou a deixar o filho tentar algumas coisas sozinho antes de entrar. Parou de responder imediatamente a qualquer pedido só porque tinha condições de ajudar. E durante alguns dias aquilo pareceu bom, até chegar sábado. Laura tinha marcado um almoço com uma amiga, nada extraordinário, só um almoço. Fazia tempo que as duas tentavam combinar e nunca conseguiam. Naquela manhã, a mãe ligou. Filha, você vai fazer alguma coisa hoje? Laura já conhecia o começo. Vou almoçar com a Paula. Por quê? Eu estava pensando se você podia vir aqui. Preciso comprar umas coisas e queria ir ao mercado. Laura ficou quieta. Você precisa que eu te leve? Não, precisar não, mas seria mais fácil. Pronto, a culpa chegou antes mesmo de Laura responder, porque tecnicamente ela poderia cancelar o almoço. Não tinha consulta, não tinha trabalho, não tinha nenhum compromisso importante. Era só um almoço com uma amiga. E talvez você conheça muito bem essa palavra, só. É só academia, é só descanso, é só um café. É só uma tarde que você queria ficar em casa. É só uma coisa que você queria fazer. E quando aparece uma necessidade de alguém que você ama, aquilo que era importante para você começa a diminuir. Laura respondeu: Mãe, hoje não dá, já combinei esse almoço. A mãe respondeu: Tudo bem, vou outro dia. E foi só isso. Não houve briga, não houve chantagem, não houve discussão. Mas Laura desligou o telefone e pensou: Nossa, custava eu ir? Foi almoçar. E durante parte do almoço ficou pensando na mãe. Não porque a mãe estivesse desamparada, não estava, mas porque Laura estava fazendo uma coisa para ela, enquanto poderia estar fazendo alguma coisa por outra pessoa. E naquele momento apareceu uma pergunta: será que eu estou ficando egoísta? Talvez essa pergunta também apareça para você, principalmente quando começa a mudar. Porque existe uma parte curiosa de colocar limites. Você pode saber racionalmente que precisa deles e ainda assim se sentir mal quando começa a usá-los. E aí corre o risco de interpretar esse desconforto como prova de que está fazendo alguma coisa errada. Mas será que é? Ou será que você está apenas fazendo algo que ainda não aprendeu a fazer sem culpa? Vamos olhar para a situação da Laura. Ela tinha duas possibilidades: ir ao almoço ou levar a mãe ao mercado. Nenhuma delas era moralmente superior. Não havia uma emergência. A mãe podia ir outro dia. Laura poderia remarcar o almoço. E justamente por isso a escolha incomodava. Porque Laura tinha uma regra antiga que nunca tinha colocado em palavras. Se eu posso ajudar alguém,
Ajudar é mais importante do que fazer alguma coisa para mim. Talvez você tenha uma versão dessa regra. Minha necessidade pode esperar. Eu faço depois. Primeiro resolvo isso. Depois eu vejo minhas coisas. O problema é que o depois vai ficando cheio. Depois eu descanso. Depois eu volto para a academia. Depois marco meu médico. Depois vejo minhas amigas. Depois compro aquilo para mim. Depois faço o curso. Depois penso no que quero. E enquanto isso, você funciona. Resolve, atende, organiza, cuida, até que chega uma hora em que alguém pergunta: mas o que você quer? E talvez você nem saiba responder direito, não porque não tenha desejos, mas porque ficou muito boa em consultar a necessidade dos outros antes da sua. Laura fazia isso automaticamente. Se duas coisas entravam em conflito, ela não perguntava qual era a mais importante. Ela perguntava: quem precisa de mim? E a resposta quase nunca era ela. Por isso, quando começou a se incluir na equação, parecia que estava tirando alguma coisa de alguém. E aqui está uma diferença importante. Se escolher não significa escolher você, isso seria outra coisa. Existem momentos em que amar alguém significa abrir mão de alguma coisa. Você vai cancelar um programa porque seu filho está doente, vai ajudar a sua mãe num momento difícil, vai mudar seus planos pelo parceiro, vai estar ao lado de uma amiga. Isso faz parte dos vínculos. O problema não é ceder. O problema é quando a única pessoa que pode ser sacrificada em qualquer conflito é sempre você. Porque aí não estamos falando de generosidade pontual, estamos falando de uma regra. E regras repetidas por muito tempo começam a parecer personalidade. Eu sou assim, eu gosto de cuidar, não me custa. Talvez realmente não custe uma vez. Mas qual é o custo acumulado de 10 anos? Essa é outra pergunta. No almoço, Laura contou para a amiga: minha mãe queria que eu fosse com ela ao mercado e eu vim para cá. A amiga perguntou: e? Laura riu. E estou me sentindo péssima. Por quê? Porque eu poderia ter ido. E essa frase ficou no ar. Eu poderia. E aqui existe uma confusão que aparece muito. Poder fazer alguma coisa não significa automaticamente que você deveria fazer. Você pode trabalhar até mais tarde, pode responder a mensagem agora, pode emprestar dinheiro, pode resolver aquele problema, pode cancelar seu compromisso. Pode encaixar mais uma pessoa na agenda, claro que pode, mas desde quando capacidade virou obrigação? Laura percebeu que usava essa lógica o tempo inteiro. Não custa nada. Só que custava. Às vezes custava tempo, às vezes custava descanso, dinheiro, concentração. Às vezes, simplesmente custava a possibilidade de fazer o que ela queria. Só que esses custos pareciam menos importantes quando comparados à necessidade de outra pessoa. E então vinha a culpa. Agora, uma coisa importante que eu preciso dizer. Culpa não é inimiga. Ela tem função. Quando fazemos algo que viola nossos valores, a culpa pode nos fazer parar, reparar, pedir desculpas, agir diferente. Se eu trato alguém mal e sinto culpa, essa emoção pode ser útil. Se assumo um compromisso e simplesmente abandono a pessoa,
A culpa pode me dizer alguma coisa bem importante. Então, nós não queremos eliminar a culpa, queremos aprender a perguntar. Essa culpa está apontando para algo que eu fiz contra meus valores ou apareceu apenas porque alguém não recebeu de mim aquilo que gostaria? São situações muito diferentes. Laura não tinha enganado a mãe, não tinha prometido levá-la ao mercado, não a deixou numa emergência, tinha apenas mantido um compromisso próprio. Então talvez a culpa não estivesse dizendo você fez algo errado. Talvez estivesse dizendo você fez algo diferente. Isso muda muito, porque toda vez que você altera um padrão antigo, pode existir desconforto. Seu corpo ainda espera a resposta conhecida: resolver, ceder, cancelar, ajudar. Quando você não faz, aparece uma sensação bem estranha. E se você interpreta essa sensação como estou sendo egoísta, volta rapidamente para o padrão anterior. Por isso, eu quero te propor uma pergunta que talvez seja mais útil do que estou me sentindo culpada. Eu quero que você se pergunte: do que exatamente estou me acusando? Laura poderia responder: estou me acusando de ter escolhido almoçar com uma amiga em vez de levar minha mãe ao mercado. Certo, agora podemos olhar para o fato. Isso é egoísmo? Talvez não. Talvez seja apenas uma escolha na qual Laura também entrou na conta. Existe uma forma simples de começar a diferenciar essas coisas. Quando você estiver se acusando de egoísmo, faça 3 perguntas. A primeira: estou ignorando uma responsabilidade que realmente é minha? Porque isso importa. Porque não podemos chamar qualquer coisa de autocuidado. Se eu tenho uma responsabilidade concreta e abandono repetidamente, porque preciso me escolher, existe um problema. Autocuidado não elimina compromisso. Laura tinha responsabilidades com o filho, com o trabalho, com acordos que fazia, com a própria mãe em determinadas situações. Então a pergunta precisa existir. Era a responsabilidade dela levar a mãe ao mercado naquele sábado? Não. Segunda pergunta: a outra pessoa realmente não consegue lidar com isso sem mim? Também importa. A mãe de Laura podia ir outro dia. Poderia pedir para outra pessoa. Poderia até decidir não ir. Existiam alternativas. Laura não era a única saída. A terceira pergunta: eu estou escolhendo algo importante para mim ou simplesmente desconsiderando o outro? Porque existe diferença. Se escolher não exige fingir que ninguém existe. Você pode considerar o outro e ainda chegar à conclusão: hoje eu vou manter o que planejei. Isso não é indiferença, é escolha. Laura poderia dizer: mãe, não, hoje não consigo. Se você ainda precisar, amanhã eu vejo se consigo ir com você. Percebe? Ela não desapareceu. Não disse problema seu. Apenas não transformou a necessidade da mãe em prioridade automática. Essa é a diferença que eu quero que você comece a enxergar. Talvez você tenha construído apenas 2 categorias. Ou sou boa para os outros, ou sou egoísta. Só que existe um território enorme entre essas 2 coisas. Nesse território você pode ajudar quando pode, dizer não quando precisa, ceder algumas vezes, manter suas escolhas, considerar as necessidades de quem ama e considerar as suas também. Isso é relação.
Não existe uma fórmula que vai dizer exatamente quanto você deve dar, mas existe um sinal importante. Se toda vez que duas necessidades entram em conflito e a sua desaparece, talvez você não esteja fazendo uma escolha, talvez esteja repetindo um padrão. No fim daquele sábado, Laura ligou para a mãe e perguntou: conseguiu resolver o mercado? A mãe respondeu: fui com a sua tia. E começaram a conversar sobre outra coisa. Laura ficou alguns segundos em silêncio depois que desligou, porque havia passado parte do almoço se sentindo culpada por um problema que tinha sido resolvido sem ela. Isso não significa que sempre será assim. Haverá momentos em que alguém realmente precisará dela. Haverá dias em que Laura vai cancelar alguma coisa, vai ajudar, vai abrir mão, vai fazer pelo outro e tudo bem. A regeneração não está em parar de fazer isso, está em recuperar a possibilidade de escolher. Porque existe uma diferença enorme entre eu quero fazer isso por você e eu preciso fazer isso por você para não me sentir uma pessoa ruim. Por fora, os dois comportamentos podem parecer iguais. Laura vai ao mercado com a mãe nos dois casos, mas por dentro são completamente diferentes. No primeiro existe escolha, no segundo existe dívida. E talvez você tenha transformado amor em dívida sem perceber. Ela fez tanto por mim, eu preciso estar disponível. Sou mãe, sou filha, sou esposa, sou amiga. Sim, esses lugares trazem responsabilidades, mas nenhum deles exige que você deixe de existir. Você não precisa desaparecer para provar que ama e também não precisa virar uma pessoa que só pense em si para finalmente começar a se considerar. Talvez a mudança seja bem menos dramática. É colocar você na lista, não necessariamente em primeiro lugar o tempo inteiro, mas na lista. Quando alguém pedir alguma coisa, antes de responder automaticamente, talvez você possa perguntar: eu consigo? Eu quero? Isso é minha responsabilidade? O que eu preciso abrir mão para dizer sim? Essa última é importante porque todo sim custa alguma coisa. Às vezes custa muito pouco, às vezes vale completamente a pena. Mas você precisa enxergar o custo para poder escolher. Então, nessa semana, quando aparecer a culpa depois de fazer alguma coisa por você, eu quero que você não corra para eliminá-la. Olha para ela e pergunta: eu realmente fui egoísta ou apenas não me coloquei por último dessa vez? Talvez a resposta incomode. Talvez você ainda sinta culpa mesmo concluindo que não fez nada de errado. E tudo bem. A emoção pode demorar mais para mudar do que a sua compreensão. Você não precisa esperar se sentir completamente confortável para começar a agir diferente. Às vezes o novo começa desconfortável e aos poucos o seu corpo aprende. Eu posso dizer não e continuar sendo uma pessoa boa. Posso ajudar sem assumir tudo. Posso fazer alguma coisa por mim sem estar tirando alguma coisa de alguém. Posso amar e ainda existir dentro da relação, porque talvez seja justamente isso que a culpa tenha feito durante muito tempo. Toda vez que você começava a aparecer, ela dizia que alguém estava perdendo. E talvez não esteja. Talvez exista espaço para o outro. E exista espaço para você também.
No próximo episódio da regeneração da culpa, nós vamos tocar numa culpa ainda mais difícil, aquela que não aparece porque você disse não, nem porque escolheu você. Ela aparece quando você olha para trás, para uma decisão, para uma conversa, uma relação, uma coisa que fez ou deixou de fazer e pensa: se eu pudesse voltar atrás, só que você não pode. E então começa a se julgar hoje por uma decisão tomada por uma versão sua que sabia muito menos do que você sabe agora. No próximo episódio vamos falar sobre a culpa pelo passado, porque talvez você já tenha entendido o que faria diferente. O que ainda não aprendeu é como parar de se punir por não ter entendido antes.